Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É claro e evidente que o Palmeiras vive um momento magnífico dentro e fora de campo. Muitos pilares são essenciais para o sucesso de um clube, e isso a gente pode colocar como ícone Paulo Nobre, que resgatou o Palmeiras de um momento complicadíssimo, patrocínios com valores elevados e que ajuda o clube também a ter uma estrutura diferente, a própria reforma do Allianz Parque, ali de 2010 até 2014, também gera muitas receitas para o clube, mas acredito que o principal de tudo são as pessoas, e ele mesmo fala isso, e eu gostaria de contar para você o segredo da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o João Paulo Sampaio. Um cara que chegou em maio de 2015 na Sociedade Esportiva Palmeiras e hoje ele é o coordenador geral da base do Verdão. E a base vive um momento magnífico, né? Só para você ter ideia, no jogo de ontem contra a Tombense, estava em campo Vanderlan, Fabinho, John, Hendrick, Giovani, Gabriel Menino e Luiz Guilherme, todos oriundos da base do Palmeiras. No jogo contra o Bolívar, primeiro jogo do Palmeiras na Libertadores, uma derrota lá na altitude, estavam em campo Pedro Lima, Naves, Ian, Vanderlan, Fabinho, Arthur, Garcia e Gabriel Menino. Então, o momento do Palmeiras é sim de apostar cada vez mais na base, e esse cara tem uma responsabilidade gigante. Só para você ter ideia, João Paulo Sampaio trouxe o Patrick de Paula, lá da favela do Rio de Janeiro, trouxe o Danilo, lá da Bahia, trouxe o Hendrick, depois que não se acertou com o São Paulo, com apenas 11 anos. Ele está desenvolvendo um projeto na academia de futebol, onde vai ser instalado um campo de barro, resgatando as origens, para o jogador ter um pouco mais de dificuldade, aprimorar ali o domínio, a habilidade, a criatividade. E ele também leva as categorias de base diariamente para treinar nas comunidades, nas favelas, contra esses meninos da periferia. Ele exige que cada jogador na base atue pelo menos em 3 posições, e ele deixa claro nessa entrevista que Hendrick, Luiz Guilherme e Estevão realmente estão numa prateleira acima dos demais. Quero, de bate-pronto, dar os créditos aí à ESPN, o André Plihal, que comanda o Bola da Vez, e eu vou deixar com vocês aqui um trecho dos melhores momentos dessa entrevista magnífica do João Paulo Sampaio. Ele elogia bastante o Vanderlei Luxemburgo, que foi fundamental ali no começo da implementação desses meninos na base, e valoriza também a continuidade do trabalho do Abel Ferreira, tá bom? Queria pedir de bate-pronto que você se inscreva no canal DNA, que você deixe o like, que você deixe o comentário, e se você concorda que o João Paulo Sampaio é um extraterrestre, é um fora de série e faz um trabalho maravilhoso na Sociedade Esportiva Palmeiras. Fiquem aí com o vídeo e dá essa moral pra gente, tá bom? Grande abraço, tamo junto e é nóis. Acho que talvez você consiga ilustrar bem isso contando uma história que eu considero um dos maiores cases de sucesso, talvez, da sua gestão, foi o descobrimento do Danilo, né? O Danilo descoberto jogando praticamente num campeonato de várzea na Bahia, chega ao Palmeiras, entra no jogo contra o Bragantino, nunca mais perde a posição no time, claro, com um pouco de altos e baixos, vai para a seleção brasileira, ganha tudo e é vendido para a Premier League. Conte, por favor, como o Danilo foi descoberto e conte como funciona a sua rede de observação Brasil afora. Quando eu falo assim das pessoas, a gente fala principalmente simpatia, rede de contatos, tratar bem. Então, a gente não é um clube que tem um número grande de scouts, por exemplo. Mas a gente tem muita informação e muito projeto que ele prefere ir para o Palmeiras pelo tratamento. E aconteceu isso, Danilo tinha sido dispensado do Bahia, né? Depois de 4, 5 anos, e ele foi jogar numa equipe lá chamada Cajazeiras, da 2ª divisão. E aí me ligaram, João, tem um menino aqui que saiu do jeito que você gosta, tecnicamente, só que está sofrendo pela parte física. Mas chamou a atenção entrando na 2ª divisão com 16 anos. E aí eu falei com o dono do clube lá, e aí ele falou, não, João, vou te mandar para fazer a avaliação. Danilo veio, foi aprovado, passou 2 anos sofrendo, né?
que tem uns que são... a maturação chega mais cedo, outros mais tardio, né? Hendrick com 16 anos bate limites da equipe principal que muitos não chegam, né? O próprio Luiz Guilherme. Mas Danilo demorou. E aí, nesses 2 anos, ele sofrendo. A gente tem alguns projetos lá para que eles ganhem esse tipo a gente faz esse tipo de trabalho, ganhar principalmente massa muscular, para que ele... E a gente vai aí mexendo com eles, né? Nas posições. E ele chegou como atacante lá, tipo o Zé Rafael, que jogava no Bahia também. Sim. Jogava invertido, aí foi vindo para o meio, depois foi descendo, jogou lateral esquerdo. E aí, quando ele incorporou, quando eu falo é a junção da parte óssea com a parte muscular, e aí ele começou a se destacar no sub-20. Só que ele tinha ali no meio-campo Patrick de Paula, Gabriel Menino e Alain. Aí, às vezes, para Danilo jogar, a gente fazia esse losango. E normalmente quem sofria mais era Danilo, né? Porque quem chamava a atenção eram os outros, já estavam mais tempo no profissional ou no sub-20. E aí, num treino, Luxemburgo, para mim, foi a maior contratação da base do Palmeiras, eu falo isso sempre, né? E continuou agora com a Abel, mas se o treinador não comprar a ideia, se o treinador não colocar os jogadores, você pode fazer o melhor trabalho que for, que não vai ter esse sucesso, esse case que a gente está falando. E aí Luxemburgo era muito comigo, assim, no dia a dia, olha, manda os meninos para treinar. Aí eu falei, tá bom. E aí foi Danilo, foi Renan até. E aí no dia ele falou, esses dois são isso mesmo? Esse menino é isso mesmo que eu tô vendo? Eu falei, hoje é. Aí ele falou, vou levar pro jogo. E aí foi tudo isso aí. Você considera essencial que o garoto atue em quantas posições no mínimo? Eu digo que a base ela é uma escola. E a gente não vai para a escola para estudar geografia com 12, 13 anos. A gente vai para estudar 10, 12 matérias, né? Então, assim... Então, acho que de goleiro seria a última posição, um jogador de linha. Mas eu já vi algumas situações que era jogador de linha, virou goleiro, dentro já do CT, fazendo avaliação, às vezes, foi pro gol e virou goleiro profissional, né? Então, assim, no mínimo 3 pra gente dar dificuldade. Isso é exigência. Isso é exigência, né? A gente tem um caderno orientador. Durante 30 horas de reunião, a gente foi vendo o que é o Palmeiras e sabendo o que é que a gente buscaria pela história do clube. Não é só vencer, é convencer. O Palmeiras é famoso pelas academias, né? É famoso pelo time 93, que jogava bonito, melhor ataque. Então, ali... E aí a gente mexe com eles. Tem uma história sua que eu já ouvi, eu gostaria que você dividisse com o nosso Fã do Esporte, que... Num dos primeiros jogos no Juventus, na Rua Javari, o time perdeu e você não viu, e você não gostou do que viu no vestiário, a reação dos jogadores ao resultado negativo. Conta, por favor. Na verdade, meu primeiro ano aqui, a gente trocou 87% dos atletas da base. Aumentou também o número de categorias, mas dos que estavam. E era comum o Palmeiras não chamar atenção. Eu no Vitória, se eu pegasse uma chave com o Palmeiras... Você abriu um sorriso. Para mim era -1. Então, assim... e aí, no primeiro mês, né, a gente jogou uma Copa do Brasil e saiu pro Vitória. E aí a gente jogando na Rua Javari, a gente empatou aqui na volta 3-3. E aí eu vi o som ligado. A gente é eliminado e o som ligado no vestiário. Aí eu falei pro meu roupeiro, ó, deixa 3 águas ali logo na frente da porta. Eu já empurrei a porta, depois acho que eu teve até que trocar um pouco lá a fechadura. E aí já cheguei dando bico na água, desliga o som. Uma dessas águas pegou na cabeça de Arthur, que voltou agora pra ele. Aí ele... Presta atenção. Vocês vão se acostumar. Quem ficar aqui, a toda vez que perder agora vai chorar. Só que vocês vão chorar pouco. Porque vocês não vão se acostumar a perder. Não é que a gente vai ganhar de qualquer forma. É que a gente vai competir internamente, que é o que acontece, que eu acabei de falar desse exemplo lá do Palmeiras, para sempre estar com esse gosto e querendo esse gostinho de ser o melhor. Não é de ser só o campeão. É de ser o melhor. E vocês não vão fazer mais isso. Então desliga o som. E é a última vez que vocês ligam o som quando perde. Quando perder, eu quero chorando. E aí foi história, e pai lá reclamando que eu fui. Mas faz parte. Ô
Como foi a primeira vez que você viu o Hendrick? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 10 para 11 anos, né? Naquele vídeo, que acho que foi bem divulgado aí, O vídeo dele no São Paulo. no São Paulo. Aquele vídeo é Pro demais. São Paulo deu um abacaxi danado. Aquele vídeo é impressionante. E aí, naquele vídeo, um empresário amigo meu, Paulo Roca, ele me ligou e falou: João, Hendrick, olha esse menino aí, o São Paulo não quer trazer o pai. É este vídeo aí. Esse vídeo aí. O São Paulo não quer trazer o pai, dá uma olhada. Como eu era um volante lento, sem muita potência, quando eu pegava um canhoto, eu sofri muito. Aí eu olhando, você olha meu time juvenil, o Palmeiras, ano passado tinha 9 canhotos. Acho que é meu trauma. Assim, já que ele me fez sofrer, agora deixa ele dar alegrias, né? Canhotinho tem preferência. Tem preferência. Aí quando eu olhei as arrancadas e só mirando o gol, eu falei: o que é que ele quer? Não, ele quer, o pai tem que vir. Falei: tá, tudo bem, tem que trabalhar. Aí eu falei: tá, a gente vai arranjar. Claro que eu não quero muito essa proximidade do pai ali no CT, né? Porque Tem uma distância regulamentar ali. ele é parcial. Qualquer pai, ele é parcial. Então, aí ele foi trabalhar no CT do profissional, né? Então, assim... E aí... Chamou a atenção. Na mesma época que Hendrick chegou o Luiz Guilherme. O Palmeiras tem 3 jogadores aí de uma prateleira muito diferente. Luiz Guilherme, Estevam e Hendrick, canhotos. Sim. Eu fui para todos os sul-americanos desde 2015. Né? Sub-15, 17 e 20, fui para todos. Parei em 2019, ali 2020, quando veio a pandemia, que os campeonatos não aconteceram mais. E vindo de lá, né, principalmente de Equador, Colômbia, Bolívia, a gente trouxe mais ou menos uns 12 atletas. E eu fiquei muito decepcionado. Né? E historicamente você não consegue enxergar jogadores que chegaram para as bases, né, de outros países e ascenderam no profissional. A decepção maior foi em relação a comportamento ou qualidade técnica? Adaptação, né? E depois eu aprendi isso com o Gustavo Grossi, que trabalhou muito tempo no River Plate. No Inter hoje. E a gente não conseguiu trazer nem argentino, nem uruguaio, porque os destaques deles já tem aquele caminho direto para a Europa. Então é muito difícil. A gente trouxe de seleção brasileira, ou seleção do Equador, seleção da Bolívia, seleção colombiana, mas desses 2 países não. E ele me ensinou falando assim: João, esse país não tem 10 a 12 jogos por ano com nível alto, igual você tem 100. Aí o que acontecia aqui? Eles machucavam muito. Devido a isso, ele só pode vir com 18 anos, lei da FIFA, mas não teve essa base toda lá, principalmente física. E aí ele... Não tinha estrutura física e não tinha rodagem. Não, machucava, rodagem, acho que a base tá para isso, mas... E aí não queria falar o idioma, a maioria deles não fazia amizades com os brasileiros, e toda vez que tinha uma folga ou ia para casa, não voltava na data. Então fiquei muito decepcionado aqui no mercado sul-americano, e você, historicamente vendo, você vai lembrar de poucos. Marcelo Moreno, foi lá até do Vitória, mas Marcelo Moreno é brasileiro, o pai dele é brasileiro. Né? Então, assim, na memória a gente vai puxar muito poucos. Né? E aí a gente está indo para esse mercado africano para a gente ver. Né? Claro que o idioma é mais difícil do que aqui mesmo, na América do Sul, o espanhol é mais fácil. E aí a gente está trazendo agora, né, nessa janela, 2 africanos. A gente já foi 2 vezes lá para projetos na África. Da onde que eles são? Gana, Senegal, Angola. Né? A gente está já entrando aí, vamos ver como é essa adaptação. As visitas periódicas às favelas de São Paulo, as grandes favelas de São Paulo, a partir do 11 até que categoria? Ao 15, do 10 ao 15. De 10 a 15 anos, são visitas semanais? Não, diárias. Diárias? Diárias. Por exemplo, segunda-feira vai ao Sub-10, terça vai ao Sub-11. Todo dia tem um time do Palmeiras na favela. Jogando bola na favela? Treinando e às vezes jogando contra os projetos de lá. Mas a gente vai para lá para treinar no campo de barro. Então, para ter essa dificuldade. E o outro é o campo de barro no CT. Você está providenciando um campo de barro no CT? Ainda não saiu porque a gente trocou agora um pouco lá a gestão do CT dos campos, mas agora a partir de maio o campo já está pronto, aí a gente vai fechar ali como uma gaiola ali, alambrado. Se pudesse botar um som bem alto, torcida em cima deles ali. Botar uns morrinhos artilheiros? Não, de barro com pedra, aí... E aí a bola e a dificuldade...
E nesse dia é o dia que o treinador menos interfere. É o dia que a gente reclama muito que os meninos hoje não têm autonomia. Não, você vai escolher o time até para você estar na pele de um treinador. Ah, deixei meu amigo de fora, você não me escolheu. Então, assim, esse dia não é para ele fazer o gol, é para ele driblar. Você e a sua equipe descobriram há alguns anos um jogador na Taça das Favelas, o Patrick de Paula, que tem tudo, eu não vou falar tem tudo para ser um dínamo no futebol brasileiro, né? Sim. É um moleque de enorme personalidade, a gente citou o pênalti na final do Campeonato Paulista, né? O Patrick não foi, até o momento, o que se esperava dele. Foi negociado com o Botafogo agora, passou por uma cirurgia gravíssima no joelho, só vai voltar ano que vem. O Patrick de Paula ainda será tudo o que se espera dele e você segue tendo uma relação com ele? Ligou para ele pós-cirurgia ou por ele estar em outro clube é algo que foge se você prefere não se meter? Não, eu tenho muito contato com eles todos, assim, e ainda tenho essa visão do professor, né? E falei com ele quando eu soube a notícia. Aí liguei para ele e falei para ele se cuidar, para tomar cuidado, porque vai demorar, foi uma contusão grave. Acho que o Patrick entregou aqui a parte técnica, entregou a parte financeira. A gente ainda tem 50% de Patrick, mas saiu pelo um bom valor, de 6 milhões de euros. Mas eu falo que às vezes a gente olha assim, mas os clubes podiam ter melhor formação dos meninos como homem. Patrick chegou com 18 anos. Né? A gente está falando de um país de terceiro mundo. Né? A gente não vai dar conta disso, a gente vai dar a estrutura, a gente vai fazer com que muitos deles facilitem a vida, mas a formação é deles. Eu tenho umas brincadeiras assim que eu falo, cara, você já se imaginou? Porque a minha visão, quando eu vou conversar com eles, eu tenho que ir para a idade deles. Uhum. Na hora que eu converso, quando eles estão fazendo algumas besteiras, e eu falei isso uma vez com o presidente, então eu falei, presidente, o menino ganhou 1 milhão, 2 milhões aí, com 2 finais de Libertadores, tá famoso, muita gente em cima, saiu de casa tem 2 anos, não tem... Imagine você, com 19 anos, famoso, né? Mulheres, às vezes, os solteiros, em ebulição, os hormônios. Com o bolso cheio. Com o bolso cheio. Você tem que pensar assim. Pensar agora, com 47 anos que eu tenho, é fácil. Beleza, a gente vai tentar corrigir, tentar educar. Ok, mas eu não vou eliminar porque ele errou. Então, assim, eu tenho conversado muito com a Abel, o pessoal falando, João, essa geração que chegou nova agora é uma geração mais consciente, mais tranquila em relação aos comportamentos. Danilo chegou com 16, Patrick com 18, Gabriel Menino com 16, o Wesley com 17, né? Esses que estão agora tudo lá, 11 anos, Hendrick, Luiz Guilherme.